reunidos em Teu nome, na confiança da presença do nosso Senhor e Salvador, bendito Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça. Nos trouxe aqui nessa noite para aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. O Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe o que necessitamos. Fala conosco. Não permita, Senhor, que nada e nem ninguém roube a semente, a divina semente que o Senhor quer nos dar na noite de hoje. Mais uma vez te agradecemos, Senhor. Oramos pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Apresentamos a vida do irmão Paulinho. Amém. Sua saúde, sua recuperação, Senhor, a vida da sua família. Seja com ele, Senhor, nesse momento, como o Senhor sempre tem sido. Oramos, Senhor, pelo evangelismo nesse bairro. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo, Senhor, da forma correta. Não nos deixe esmorecer, pelo contrário, dai-nos fé, coragem, amor, domínio próprio, para fazermos todas as coisas que devem ser ordem, como devem ser feitas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos concluir o estudo das parábolas. É um estudo que eu já havia passado para vocês, mas eu vou tentar passar de novo agora, porque já tem algum tempo. Chegou. Já está no WhatsApp de vocês. Então, eu queria falar com vocês sobre tudo que a gente já falou. Então, como a gente já falou, né, das parábolas, cada uma delas, né? Então hoje a gente vai fazer uma espécie de apanhado geral, que era o nosso intuito desde o princípio, né? Falar um pouco sobre as parábolas, naquilo que ela nos ensina a respeito da fé, que é onde nós paramos, capítulo 12, se eu não me engano, da carta aos Hebreus, e se Deus permitir a gente vai retomar a partir do domingo, né, já essa nossa caminhada em direção à parte final da carta aos Hebreus, que é onde nós estamos. Se eu não me engano, né, nós temos aqui o pessoal da comunicação que nunca me deixa falhar. Se eu errar, elas me corrigem, graças a Deus. Então vamos aqui. Hoje a gente vai seguir parábola por parábola, tá bom? Então a primeira delas, como vocês já sabem, essa é a mais conhecida de todas, é a parábola do semeador. Ela está tanto no Evangelho de Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Vamos pegar a partir do Evangelho de Mateus, amém? Amém. Graças a Deus. O próprio Senhor Jesus, em relação a essa parábola, como a gente já disse em outros momentos, ele diz que é a chave para a gente entender todas as outras, mostrando como essa parábola, de certa forma, ela tem centralidade, né, em relação às demais parábolas. E o tema central dessa parábola é mostrando justamente como nós, como cristãos, como igreja de Cristo, vamos fazer o seguinte: deixa aqui Mateus em casa, deixa aqui o capítulo 13 e venha comigo no mesmo Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora a gente volta para o capítulo 13 de Mateus, porque é exatamente esse o contexto da parábola para a gente hoje. Então, ao passo que a gente cumpre esse ide, ao passo que a gente cumpre, né, esse chamado de Jesus, não somente de evangelizar, mas de discipular aqueles que de alguma forma externalizaram, né, uma receptividade, né,
deram uma resposta positiva em relação ao convite da graça, é o nosso papel como igreja edificá-los no sentido do discipulado, ensinando tudo que deve ser ensinado para que todos nós nos tornemos obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus e que, portanto, estão aptos para toda boa obra. Então, o contexto da parábola é exatamente esse, para a gente não esmorecer, para a gente também não criar falsas expectativas, para que a gente também não se torne pessimista e para que a gente entenda que tudo tem o seu tempo, né? Então, essa centralidade da parábola que a gente vê aqui no capítulo 13, a partir do versículo de número 4, perdão, a partir do versículo de número 13:3. Falou-lhes muitas coisas por parábolas e dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Uma 100, outra 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a lição principal dessa parábola, primeiro, nem todo entusiasmo inicial é fé verdadeira, como a gente vê no segundo tipo de solo. Então, vocês que já têm algum tempo de igreja, a maioria de vocês aqui tem algum tempo, né, bastante tempo de igreja, já vimos com os nossos próprios olhos esse tipo de aplicação, melhor dizendo, aplicação prática dessa parábola. Quantas pessoas chegaram aqui dando, né, uma espécie de resposta entusiástica em relação ao Evangelho, dizendo que era isso que elas queriam, que era, né, é maravilhoso esse tipo de palavra, e realmente é. Então, o errado não é o entusiasmo, o errado é esse entusiasmo durar pouco tempo. Então, não entenda mal. Uma pessoa que ouve o Evangelho que fica feliz como o eunuco, como tantos outros, né, como a gente vê na Bíblia, não está errado. Não está errado você ouvir o Evangelho e se alegrar. Essa deveria, inclusive, ser a nossa resposta, e essa alegria deveria nos acompanhar para sempre. Qual foi o tema da nossa pregação de segunda-feira? Seja feliz. Então, o problema não é o entusiasmo, o problema é que esse entusiasmo é de pouca duração. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fica entusiasmada e a gente diz: ih, rapaz, ó, entusiasmou, já foi. É bom quando a pessoa fica triste. É bom quando a pessoa fica, sabe, decepcionada por ouvir o Evangelho, mas vai por obrigação mesmo. Claro que não. Então, a gente tem sempre cuidado, porque os extremos, eles estão sempre errados. Mas a parábola nos ensina isso, né? O cuidado que a gente tem que ter em relação a entender que existe uma atmosfera espiritual que sempre vai conspirar contra a propagação da mensagem do reino. Então, não se engane. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, e pregando a palavra de Deus de forma bíblica, que é muito raro nos nossos dias. Se a gente tivesse aqui em um culto espírita, em um culto de qualquer outra coisa, eu garanto que esse som não estava nessa altura. Eu tenho certeza absoluta que não estava. E nem tantas outras coisas que a gente já passou aqui. E vai passar, e de boa, né? Tranquilo, somos cristãos, como diria o nosso irmão, né? Sendo tudo crente, isso é coisa de crente. Então, mas entender que há uma atmosfera espiritual que conspira contra toda a propagação da mensagem do reino de Deus. Então, quando a gente estiver expondo a palavra de Deus, a gente tem esse cuidado de enxergá-la como um combate. As aves do céu representam justamente a multidão de demônios que estão ao redor de qualquer exposição bíblica genuína da palavra de Deus, para tentar atrapalhar de todas as formas.
O segundo tipo de solo, como a gente já viu, esse entusiasmo inicial de algumas pessoas que ouvem o Evangelho e, como diria Jambânia, né, como flexível, olham somente aspectos que lhe favorecem, porque se a gente disser assim, olham somente aspectos positivos do Evangelho, mas o Evangelho só tem aspectos positivos, nenhum aspecto do Evangelho é negativo, né? Mas pessoas que olham para o Evangelho como se o Evangelho estivesse oferecendo uma vida fácil. Essa nunca foi a proposta. O Evangelho oferece uma vida verdadeira, a vida eterna, a vida que é vida de verdade. Essa é a proposta do Evangelho. Mas não existe atalho, não existe caminho curto, né? Então, por isso que muitas pessoas se decepcionam, como foi o caso do personagem flexível no livro que a gente gosta tanto, né, de fazer referência, que é o livro Peregrino de Jambânia. Então, esse é o segundo tipo de solo. O terceiro tipo de solo é um solo extremamente comum e que se tornará ainda mais comum na proximidade da volta de Jesus. A multiplicação da maldade esfriará o amor de quase todos. O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, esse terceiro tipo de solo é um solo de pessoas que se encontram dentro da igreja, se encontram dentro do universo religioso, mas elas não frutificam. E o motivo que elas não frutificam é justamente a preocupação exagerada com as coisas do mundo, que torna elas infrutíferas, que paralisa todo tipo de movimento espiritual na vida delas. Mas tem um quarto tipo de solo. E o quarto tipo de solo, que eu quero acreditar que são vocês, aleluia! Não vi uma fé dessa nem Israel inteira, mas é verdade. Então, o quarto tipo de solo, ele vai permanecer, representa esse coração transformado. Como diria o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, nós fomos feitos novas criaturas, tudo se fez novo, né? Então é um coração transformado que vai frutificar. Cada pessoa, né, tem o seu tempo, nem todos darão fruto do mesmo jeito e no mesmo tempo. É por isso que Jesus coloca de forma muito perfeita uma 30, uma 60, uma 100 por um, mostrando que o que se espera de nós é uma atividade espiritual, é uma frutificação espiritual, mas não estamos concorrendo. Não estamos aqui, né, preocupados com quantidade, mas sim em continuarmos fiéis ao nosso chamado. Independente dos resultados externos, a transformação interna é o mais importante. Por isso Jesus coloca uma 30, uma 60, uma 100 por um. E ninguém está concorrendo. E a semente que deu 30, ok. E a que deu 100, ok também. Mas a que deu 100 é melhor, só se for para você. Para Jesus não. Para Jesus o importante é dar fruto. Então, que a gente possa entender isso, né, sem nenhum tipo de concorrência entre nós, pelo contrário, né? E já vamos agora para a segunda parábola, porque o nosso intuito é fazer essa síntese, né? A segunda parábola, vamos usar também o Evangelho de Mateus como referência, porque a gente segue, né? Também está no capítulo 13, que é a parábola do grão de mostarda. Está aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, essa parábola aqui, como a gente já falou, na época de Jesus, o grão de mostarda, naquela região, era o menor de todos os grãos cultiváveis. Mas pastor, existem outros grãos muito menores. Pois é, meu filho, que bom que você descobriu isso. Espero que você seja um bom agrônomo, né? Que você siga bem esse seu caminho, né? O agronegócio está fluindo realmente, mas não é o nosso intuito aqui,
da aula de agronomia ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui é a gente se lembrar que isso foi dito naquela região ali do Oriente Médio no século I. E esse era o contexto. E isso é o que nos importa aqui para uma compreensão correta da parábola. Então Jesus diz que o reino dos céus, e a referência do reino dos céus, quando Jesus se refere ao reino dos céus, Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando da salvação. Então tudo isso vem como que sinônimo, né? Jesus não está dizendo o reino dos céus lá no céu. Ele está dizendo o reino dos céus que começa aqui na terra, né? Por isso que diz respeito a atitudes que a gente precisa ter hoje aqui, né? E não simplesmente, né, ficar esperando hipoteticamente essas coisas acontecerem num futuro distante. Então o reino dos céus que começa aqui, agora, com a gente, no nosso dia a dia. Então Jesus ensina primeiro que o reino dos céus começa pequeno. E aí aqui a referência é essa, começa muito pequeno. Não é que só começa pequeno, é que começa muito pequeno. É por isso que às vezes a gente faz determinadas ações de evangelismo, ou a gente às vezes evangeliza de forma pontual aqui e ali, e meio que a gente se sente fazendo muito pouco. Realmente, de certa forma, qualquer coisa que venhamos a fazer para Jesus é pouco. Mas essa não é a questão. É que para o avanço do reino dos céus, pequenas coisas podem se tornar grandes se forem cultivadas. Na fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, uns plantam e outros regam, mas Deus dá o crescimento. Esse é o contexto. Então, jamais ache pequeno 5 minutos de conversa que você tenha acerca do Evangelho com um amigo de trabalho durante o período do almoço, por exemplo. Às vezes a gente desvaloriza essas coisas. Parece que para que o evangelismo seja evangelismo, a gente tem que sentar e dizer: não, eu vou separar 50 minutos no final do expediente. Aí você traz a sua Bíblia, eu trago a minha, e aí a gente faz assim, usa um projetor, e aí a gente pega. Se tiver condição de fazer isso e muito mais, glória a Deus, aleluia. Mas nem sempre dá, irmão. Então a gente precisa aprender a usar as pequenas oportunidades, porque elas não são pequenas, a gente que pensa que são. Então o reino dos céus começa assim, essa conversa de 5 minutos. Como foi a transformação de um dos maiores expoentes do Evangelho de todos os tempos, que foi Agostinho de Hipona? Um versículo que ele deu em Romanos, numa brincadeira de crianças que diziam: tome lê, ele falou: deixa eu ler esse negócio aqui. Leu um versículo, pronto, ficou doido, apaixonou o Evangelho e mudou a vida dele. Então nada é pequeno. Eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para alguns amigos meus, se eles me bloquearem, de boa, mas eu vou tentar. Como eu falei, a gente não insiste em pregar para pessoas que já disseram que não. Mas se a pessoa ainda não me disse nada, eu me sinto livre, né? Não vou ser inconveniente. A pessoa diz: eu não gosto de receber essas mensagens, não mando mais. Mas se a pessoa não falou nada, a gente não sabe como as pessoas estão. Existem muitas pessoas que estão passando por momentos extremamente difíceis nas suas vidas pessoais, mas em virtude do mundo que a gente vive, meio que quase que ninguém tem coragem de se abrir com ninguém. E a gente vive num mundo de máscaras, onde as pessoas falam que está tudo bem, quando na verdade daqui a 2, 3 dias a pessoa está se suicidando. Então vale a pena, né, plantar pequenas sementes, como a do grão de mostarda. O reino de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda, mas se Deus quiser, vai crescer de forma poderosa. Por exemplo, irmãos, pouco se sabe a respeito de quem evangelizou Spurgeon. A gente só sabe que ele era sapateiro e que nem pastor é. O pastor não conseguiu chegar naquela noite em virtude, né, de uma grande nevasca que teve na região, e aí o sapateiro é que foi pregar. Rapaz, que sapateiro retado, viu? Eu mesmo queria uns sapatos espirituais desse aí.
E Spurgeon mudou a vida dele, aquela pregação. E aí a gente tem um dos maiores pregadores da história da igreja, conhecido como o príncipe dos pregadores, mas você sabe qual era o nome do sapateiro? Eu não sei, no dia que você descobrir, me fale, então é uma curiosidade. Então pode ter certeza que na vida de Spurgeon, esse homem fez diferença. Então são essas pequenas coisas, né, que a gente jamais deveria chamar de pequenas. Mas muitas vezes, pelo formato do mundo, pelo vocabulário que a gente aprende no mundo, a gente aplica, né, esse tipo de palavra, pequeno ou grande. Não. Segunda coisa aqui que a gente aprende na parábola, irmãos, está no estudo de vocês também. Muitas vezes aquilo que parece frágil aos olhos humanos pode se tornar grande e forte nas mãos de Deus. Parece que é frágil o que a gente está falando. Mas como assim? Como as pessoas, em pleno século XXI, com todos esses recursos tecnológicos, com tantas e tantas, né, teses intelectuais a respeito da origem do homem, com debates e mais debates a respeito de galáxias distantes, como essas pessoas vão dar crédito a uma história como a da Bíblia? Se as pessoas forem inteligentes, elas vão dar, porque é a verdade. Então não ache que a verdade da Bíblia é frágil só porque o mundo coloca assim. Quem está errado é o mundo, não a gente. Por isso que quando o apóstolo Paulo, e a gente falou também sobre isso na segunda-feira, por isso que quando o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, isso é muita coisa que ele está falando aí. Eu não me envergonho de nada que tem escrito na Bíblia. Eu apoio a Bíblia do começo ao fim, né? Nós somos o time Bíblia. Se a Bíblia falou, mas você acredita nisso? Com todas as minhas forças. Mas você é uma pessoa tão esclarecida. Eu mesmo nunca imaginei que eu emanasse luz, mas você está dizendo, né? Deve ser por causa da Bíblia, né? E ela também disse que eu sou a luz do mundo. E aí nesse ponto eu acredito realmente. Então não desvalorize, não ache que não tem poder, né? As pessoas não acreditam, não é porque a Bíblia não é verdadeira e porque as palavras que estão lá não fazem sentido. Não, é porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa é a verdade. Então não é falta, né, de argumentação, não é falta, né, de base, né, intelectual para se acreditar, porque se você for muito inteligente, você vai acreditar na Bíblia. Se você for pouco inteligente, também, graças a Deus, né? E não é por inteligência, nem muito nem pouco, né? Mas por sensatez e principalmente por uma questão de visão espiritual. Aqui, para a gente fechar a nossa passagem nessa parábola tão bonita, a fé pode começar pequena, frágil, aparentemente insignificante, mas quando Deus quer, ela se firma e cresce e fortalece. Então a questão nunca é o tamanho inicial, mas em quem ela está depositada. Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, irmão, então o super-homem ficou fraco. Porque o super-homem ainda tem negócio do criptonita, né? O super-homem morreu, irmão. Foi, depois ressuscitaram ele. Pelo menos foi o que eu vi na Marvel, né? Vocês não souberam que o super-homem morreu? Morreu e ressuscitou, de choque. Vai entender aquelas... Rapaz, o pessoal acredita naquelas coisas, irmão, né? Se super-homem que é super-homem morreu, imagine. Não, eu acredito na Bíblia. Aqueles que creem em Cristo farão obras ainda maiores, porque Ele foi para o Pai. A ideia de que o seu sacrifício foi validado e, portanto, todos os benefícios estão agora garantidos. Todos os poderes nele estão acessíveis para aqueles que creem. A terceira parábola do nosso compêndio de parábolas, por assim dizer, é a parábola do fermento. Também está em Mateus 13, só que a partir do versículo 33. Amém?
Enquanto vocês acham, porque está muito longe do texto que vocês estão lendo, né? Beber uma aguinha. Parábola do fermento, Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Veja que Jesus faz questão de usar elementos do cotidiano daquelas pessoas. Que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, não é bastante farinha, viu? Até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão nada lhes falava sem parábolas. Nessa parábola aqui, de apenas um versículo, Jesus quer nos mostrar que só quem grita é quem não tem certeza do que está falando. Normalmente a gente grita porque é até a psicologia que disse. Psicologia e nada é a mesma coisa, né? Mas só por falar. Se explica, né, de acordo com o comportamento humano, que a gente tem como resposta desde criança, quando a gente percebe que a gente vai perder algum debate, a gente começa a aumentar a voz. Né? Aumentar a voz, falar alto, é uma resposta humana, né? Quando você se sente meio que perdendo os argumentos em um debate, né? E, portanto, o cristão não tem que nunca, jamais cair nessa cilada. Então, a ideia do texto é como o Evangelho, nós aqui, nós não estamos querendo chamar atenção, a gente não quer holofote. O Evangelho, na maioria das vezes, ele age, ele cresce de forma silenciosa. Talvez para alguns até imperceptível. Veja, por exemplo, como foi a atividade, né, da fé na vida de Nicodemos. Você pega o Evangelho de João, salvo engano é João capítulo 3, aquele encontro de Nicodemos com Jesus à noite. E aí Nicodemos ouve Jesus, né? E Jesus, você tem que nascer de novo, meu filho, o negócio para você embarreirou. Esses seus anos e anos de farisaísmo não levaram você a lugar nenhum. Mas que bom que você está agora aqui diante de mim. Dá para recomeçar. E agora você só vai, depois dessa passagem, você só ouve falar de Nicodemos quando? Depois Jesus morrer. Pedindo o corpo de Jesus de forma corajosa. Mais corajoso que os discípulos. Com mais coragem que os próprios apóstolos, que tinham, ó, num bom português, dado gás. Não ficou meu amigo. Nem para pedir o corpo de Jesus. João ainda ficou assistindo. Mas pediu o corpo de Jesus? Não tinha sacanagem não. João não estava nessa pegada ainda não. Nenhum deles. Mas Nicodemos foi lá. Não, vou lá. E ele sabia as consequências disso. Ele sabia como o Sinédrio iria reprová-lo, rejeitá-lo e até expulsá-lo. Ele sabia que ele podia ser preso, inclusive. Porque Jesus foi condenado à morte como um malfeitor. Não se engane. Mas ele foi. Por quê? Porque aquela conversa que Jesus teve com ele foi produzindo algo poderoso no coração dele, até o momento em que foi, né, que houve, né, a necessidade daquilo aparecer na prática. Então a gente tem que ter essa mesma tranquilidade de que a gente não tem que sair por aí esperando tudo acontecer no nosso tempo. Nossa obrigação, irmãos, é plantar, é continuar plantando o bem, é continuar fazendo as coisas certas. O resultado depende de Deus e graças a Deus por isso, porque tudo que depende de Deus é maravilhoso. Isso é sempre muito bem feito, né? Então o fermento age de forma silenciosa, mas transforma toda a massa. Então vocês que são exímios, né, fazedores de bolo e pão, eu sou um exímio comedor, né? Se me der pão e bolo, rapaz,
sei comer legal, né? Não vou nem dizer números para não assustar. Mas fazer, não sei fazer muito bem não. Mas eu sei que você vai ter que usar esses elementos que estão aqui. A massa em algum momento vai ter que ser misturada a um fermento e vai dar, né, aquele crescimento que a gente conhece do bolo e do pão. Assim também como a fé verdadeira age no interior do homem, ainda que nem sempre seja percebida imediatamente por todos. Então a gente está pregando o Evangelho e em muitas situações, nós que somos pessoas imediatistas, infelizmente, né, temos que lutar contra isso todos os dias, a gente fica achando que a gente está chovendo no molhado, que a gente está enxugando gelo, que a gente está fazendo, né, não deve estar adiantando nada, sempre que eu estou fazendo isso, né, eu ia ganhar mais se eu fizesse igual a W. Tozer, fosse morar em algum lugar distante, escrever alguns livros que quem sabe daqui a uns 100 anos alguém leria, né? Não, irmão, e eu não estou condenando o chamado de A.W. Tozer, até porque a literatura dele a gente gosta muito, né? Mas o nosso chamado bíblico é outro. É não jamais perder a esperança. Nossa esperança está no Senhor, no seu amor que constantemente é derramado em nossos corações. Por isso que a sua esperança nunca nos decepciona, jamais nos decepcionará. Então, continue. A fé verdadeira, como mostra aqui, ela muda tudo. A partir do momento que o fermento interage com a massa se torna outra coisa. Uma massa agora levedada, fermentada. Portanto, muda os pensamentos, os desejos, as atitudes, as prioridades. Essa palavra é muito importante para você entender. Prioridades. O que são prioridades? Prioridades revelam o que de fato é importante na nossa vida. O que é importante para a nossa vida terá prioridade em relação às nossas escolhas. Então, por exemplo, qual é a sua prioridade? Comer ou escovar os dentes? Pastor, se eu tivesse que escolher entre escovar os dentes e comer, eu não comprava nem escova, né? Então por quê? Porque realmente, né, você tem que escovar os dentes, é legal, principalmente depois das refeições, para limpar, né? Mas a prioridade, qual é a sua prioridade? Ter um travesseiro, um colchão legal ou conseguir dormir? O segredo de conseguir dormir ainda está sendo estudado através de um irmão aqui da igreja. A NASA está vindo aqui. Alguns cientistas estão chegando hoje e vão fazer algumas experiências com o irmão Kim. A gente tem que orar por ele, porque, né, vão colocar alguns eletrodos, algumas coisas, porque como uma pessoa consegue dormir tão rápido? Inexplicável. Uma pessoa consegue dormir antes de fechar os olhos? Como uma pessoa consegue dormir em pé? Isso a gente não está na Lua, irmãos. Aqui na Terra tem gravidade. Então, se a gente estivesse na Lua, a pessoa podia até dormir em pé, porque flutuava, né? Mas a gente está na Terra. Então, todas essas coisas vão ser levadas em consideração no estudo que está para ser feito pela NASA. O nosso irmão vai ser cobaia. Mas quando a gente fala de prioridades, é isso. É o que de fato importa. É como Jesus falando para os fariseus: ó, vocês estão dando mais importância, né, para as ofertas do que para o altar. Vocês estão dando mais importância para as ofertas do que você trazer a oferta com um coração correto. É por isso que Jesus diz: ó, você vem trazer sua oferta e sabe que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, vai se reconciliar. Depois vem e entrega a sua oferta, de boa. Mas faça as coisas da forma correta. Então isso é prioridades, né? Prioridades é como a gente organiza o nosso dia, é como a gente organiza a nossa semana, né? Agora a quarta parábola da nossa lista é a parábola da viúva persistente, que está lá em Lucas 18. Vamos lá? Pastor, que horas vai ser o culto do domingo? Porque tem jogo do Brasil. Bom, o jogo do Brasil é 5 da tarde.
Eu acredito que até 5 da tarde eu acabei de pregar. Porque o culto começa às 9h30, né? Então, assim, é mais ou menos. Vai dar para você chegar em casa e assistir o jogo, né? Talvez, não garanto, mas é o que tudo indica. Lucas 18. O Brasil vai jogar com o pessoal, né, que é nórdico aí, né, que diz que tem um negócio viking aí, né? Mas brasileiro não sei não, viu? Todo mundo achou Lucas 18? A partir do versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas, rapaz, Jesus é demais, né? Ele já fala um negócio assim que você já sabe o que vai ouvir. Ele resumiu a parábola de uma forma assim perfeita que não dá para melhorar aqui. É a síntese perfeita. Dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava a homem. Parece com Brasília, né? Será que ele estava descrevendo o STF? Mas nem tinha sido ainda, né? Não tinha nem sido formado ainda. Mas Jesus pode todas as coisas. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por isso que às vezes a gente se engana. Aqui nessa parábola você tem 3 personagens. Você não só tem o juiz e a viúva, tem o adversário da viúva. Até porque a viúva não iria no juiz se não tivesse um problema a ser solucionado contra alguém, né? E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, eis que hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus conta essa parábola justamente mostrando para a gente que o fato das circunstâncias parecerem desfavoráveis a nós não deveria diminuir a nossa confiança em Deus. Pelo contrário. Então, para Deus, não muda. Lutar contra um, lutar contra 1 milhão, para Deus faz diferença? Não. Para Deus faz diferença se você deve 50 mil ou 50 milhões ao banco? Ô glória! Obrigado, Pai, por essa palavra. Né? Não faz diferença, irmão. Porque Deus pode todas as coisas. Então não tem nada que faça Deus suar. Não tem nada que seja grandioso demais para Deus. Você imagina, Deus criou todas as coisas com a palavra. A gente olha para o mar, a gente olha para o tamanho do oceano. Quando você pega o mapa mundi e você vê o tamanho do planeta, a quantidade de água que tem no planeta, você fala: e como foi que isso foi criado? Uma palavra: faça-se. Você olha para a quantidade de árvores que a gente até hoje nem sabe algumas espécies que existem, e Deus fez tudo isso com uma palavra. Será que tem algo grande para Ele? Não. Infelizmente a nossa fé é pequena. Deus não é pequeno, mas a nossa fé é. E isso tem que mudar. Porque é como o Tiago nos advertindo: ânimo dobre, homem de ânimo dobre. O que seria ânimo dobre? É mais ou menos uma pessoa com 2 caras. A pessoa aparentemente está cheia de fé agora. Parece que quem estava assistindo o jogo do Brasil.
Eu acho engraçado, o pessoal manda umas coisas pra mim, mas eu nem vejo. Algumas eu começo a ver porque eu penso que é outra coisa, aí no meio eu desvejo, mas me mandaram um áudio de uma pessoa pedindo perdão aos jogadores da seleção brasileira, porque durante o jogo, né, ele tinha se irritado demais com alguns jogadores, mas ele tá, não, agora que vocês ganharam, eu quero pedir desculpa, né, gosto muito de vocês. Ânimo dobre é isso. Você pensa uma coisa, é como, por exemplo, o Brasil vai jogar que dia? Domingo. Essa Copa está servindo para ensinar um monte de coisa bíblica, né? Vai ser domingo o jogo. Alguém tem certeza que o Brasil vai perder? Não. A maioria espera que ele... Pastor, mas tem aquele Haaland. O Haaland. Pastor, é pecado se a gente orar para o jogador do outro time se contundir? É pecado sim. Viu? Eu vi até uma pessoa, eles jogaram ontem, não foi? Aí disse que vença o pior. Porque o pior time que vencesse, né, pro Brasil seria melhor. Rapaz, esses brasileiros, não sei não, rapaz, parece que não tem um crente. Né? Então, a gente tem esse cuidado pra gente não ficar desejando mal, né? Amém, irmãos? Mas você não tem certeza, você muitas vezes inicia, assiste um jogo, né, pensando que o Brasil vai ganhar. Eu não estou dizendo que vai ser assim, então eu tenho bola de cristal, viu? Nem quero, né? E aí você imagina que seja talvez, sei lá, parecido com o jogo entre Brasil e Japão. E o Brasil tem um primeiro tempo, aí toma um gol, aí você já sabia, tá vendo? Sabia que ia perder. Quando tava com aqueles time peba, uma dificuldade para ganhar, agora pega um time melhorzinho, vai perder, lógico. O Brasil não tem jeito, o Brasil é assim, os jogadores brasileiros só querem saber de ganhar dinheiro, fazer contrato com o Bet, né? Então, você vê que isso que é o mínimo dobre. Uma hora você está dizendo uma coisa, outra hora você está dizendo outra coisa completamente diferente acerca do mesmo assunto. Então se posicione. Se você não gosta do Brasil, eu não gosto, não estou afim, para mim esse jogador não vale nada. Está errado dizer isso, viu? Mas se posicione, mas não fique, né, nessa questão, porque isso é coisa de gente falsa. Você soube até de uma pessoa que faleceu assistindo o jogo, era pastor. Assistindo o jogo, o coração não aguentou, morreu. Eu estou com medo agora, eu não assisto mais jogo não. Não vou assistir mais não, irmão. Se bem que eu não me emociono em jogo não, graças a Deus, né? Mas essa questão de como as pessoas elas mudam rapidamente, né? Então, Jesus está dizendo, como a gente já leu aqui, ele ensina essa parábola sobre o dever de orar sempre. Então, se o que você está pedindo diante de Deus é justo, é correto, é algo que um crente deveria pedir, por que você parou de pedir? Então, imagine que você está orando pela conversão de um amigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Só que aí, depois de 2 anos de amizade, vocês ficaram de mal. O cristão não fica de mal, mas o outro ficou de mal com você, né? Aí ele fez assim, corte aqui. Quando eu era pequeno, fazia assim, ó. Você fazia assim com o dedinho, o outro vinha cortava. Então, significava que a gente estava de mal. Estava mais com você. É da minha idade, meu irmão. Na minha idade era assim. Hoje, se você ficar de mal, eu não vou nem contar como é. É que assusta. Não tem mais a infantil, né? A inocência de antigamente. Então, as coisas. Você agora não é mais amigo dessa pessoa, parte dela. Amém? Você vai deixar de orar? Não. Ah, pastor, vamos ser sinceros, não vou orar do mesmo jeito. Por que não vai? Quer dizer que você só queria que ele fosse pro céu quando vocês eram brother. Agora que não é mais brother, que não é mais da minha facção, está repreendido. Agora você não está orando mais. Não, mas agora a gente é concorrente. É o que, rapaz? Você não é crente não? Então Deus colocou a pessoa na sua vida. E por conta de algum desentendimento que não foi da sua parte. Amém? Porque se foi da sua parte, você tem que se arrepender e pedir perdão, aleluias. Não foi da sua parte, a pessoa, né, ligou, quis se afastar, a gente respeita o gosto de cada um, mas
Você devia continuar orando, irmão. Isso é só um exemplo. Como as nossas orações, muitas vezes elas são tão frívolas, tão circunstanciais. Você está orando pelo seu patrão, enquanto ele é seu patrão, ele te demitiu agora. O inferno que eu carregue. E nada. Vou orar por ele. E no meio do agora nem os 40% que me devia. Vou orar por um camarada desse, pastor? Gente, meu filho, por que não vai orar? Não estava orando antes? Não, pastor, estava orando antes. Se fosse sincero, que se ele se convertesse, ele podia me botar no cargo melhor da empresa, né? A gente sendo crente, da mesma religião. Não, a gente que é cristão não pensa dessa forma. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente evangeliza, para ver se o nosso evangelismo de fato é evangelismo ou é alguma coisa de conveniência que a gente está dando o nome de evangelismo. Evangelismo é outra coisa. Evangelismo, a gente evangeliza os inimigos. É porque não temos inimigos, mas infelizmente algumas pessoas nos enxergam sim. Mas quando depender de nós, temos paz com todos. Norueguês, japonês, né, francês. Bom, você acha que se o Brasil pegar a França, eu não vou nem falar. Pastor, mas assim, não é possível. Aí vai até dizer que é milagre. Não, eu estou orando, pastor. O Brasil ganhar Copa do Mundo. Não, porque a gente sendo brasileiro, pastor, a gente merece uma alegria. Porque você acha que se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, vai mudar o que? A realidade das pessoas que estão passando por dificuldade. Você acha que o fato dos jogadores ganharem a Copa do Mundo, sabe quem vai ficar rico? Eles. Só de ter chegado nessa fase da Copa do Mundo, cada jogador vai receber não sei quantos milhões de dólares. Vai vir algum para você? Não vai chegar nada para você, nem um trocadinho. Aí fica o povo se descabelando. Ah, meu irmão, esse coraçãozinho aqui tem perigo nenhum, né? Eu até me alegro, o pessoal fala, não é! Foi gol dos outros! Ah, então tá, vamos ficar quieto. Né? Porque às vezes a gente se empolga, a pessoa fala, gol, você não sabe de quem é. Tem que explicar, foi deles, aí eu não vou gritar, né? Então o Brasil, ó, a gente não pode deixar de ter fé, irmãos. Gosto muito dessa história de George Miller. George Miller tinha dois amigos da faculdade. E você sabe que a história de George Miller é linda, porque assim, ele quis ser pastor para ganhar dinheiro. Ele queria ser pastor porque na época, na Inglaterra, ser pastor era uma profissão reconhecida, né? E aí você podia pregar, você podia ser líder de alguma instituição religiosa, e você ganhava bem comparado com outras profissões que não ganhavam tão bem. E ele quis fazer teologia para isso, mas no meio do curso de teologia ele se converteu. E aí ele se tornou quem ele se tornou, um homem de oração, de fé. Mas ele tinha esses dois amigos que não eram crentes. E ele orava todo dia pela conversão desses amigos. Ele não viu a conversão desses amigos, porque ele morreu. Mas um se converteu no seu velório e o outro no enterro. Então, para você ver que vale a pena continuar orando sempre. Desista de orar até o seu último suspiro. A gente diz que a gente ama a nossa família, a gente ora tão pouco com eles. Hoje eu tive a oportunidade de passar o dia com meu pai, né? Quem me acompanha nas mídias sociais viu algo raro, meu pai sorrindo. É porque você não sabe, as primeiras fotos foram assim. Eu falei, não pai, sorri pai. É foto. Aí ele fez. Mas ficou bonito. Meu pai é bonito. Então, orar sempre, irmãos. Eu acho interessante, esse dia eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa pensava que o meu pai e minha mãe eram evangélicos e frequentavam a mesma igreja que eu. Eu falei, aleluia, glória a Deus, eu sonho com isso todos os dias. Né? Não sou católico, mas sabe, não é católico meia boca não, irmão. Católico daquele que vê missa todo dia. Né? Para mim não muda nada. Eu continuo orando do mesmo jeito.
na hora certa, Deus vai encontrar, melhor, eles vão ser encontrados pela graça de Deus. Pelo menos essa é a minha fé, nunca vou deixar de orar. E assim que eu aconselho, e não só as pessoas que fazem parte da nossa vida afetiva, né, como nossos familiares, mas é a nossa obrigação de orar sempre. Então, se você ora por uma coisa hoje, amanhã você desiste de orar, você não devia nem ter que começar a orar. Né? Você tem que saber o que você está apresentando diante de Deus. Orar sempre e nunca. Então, não duvide do poder de Deus. Deus é Deus, irmão. Pastor, mas é porque agora a situação piorou, a gasolina está mais cara. Eu não tenho nada a ver, irmão. Não, pastor, mas é que sabe como é o canal lá que passa os navios, o petróleo, está embarreirado, você não viu não? Embarreirou. Já desembarreirou, irmão. Não tem nada a ver com as circunstâncias do mundo, com guerras, com rumores de guerra, elevação de preço, diminuição de preço. Nossa conversa é com quem? Com Deus. Para Deus, as circunstâncias, elas não melhoram nem pioram. Elas são indiferentes. Ele diz uma palavra e pronto. Acho que estava conversando com o Mateus segunda-feira, quando a gente voltou, sobre isso. O imperador e o governador daquela região ali da Judéia não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo quando ele baixou um decreto para o recenseamento. Ele estava sendo um instrumento de uma profecia que havia sido anunciado centenas de anos antes. Vai ter que nascer em Belém. Se não fosse aquela profecia, Jesus deveria nascer em Nazaré. Eles casaram, eles estavam em Nazaré. Maria estava grávida onde? Em Nazaré. Mas baixou o recenseamento, José é um homem correto, ele vai lá, mesmo com a mulher grávida, e ele vai nascer aonde? Eles planejaram que ele nasceria lá em Belém? Não. Você vai ler no texto, mas eles estavam lá, na noite que eles chegaram lá, completou-se o período da gestação. Aí ele nasceu lá. O caso de um camarada que era ímpio, que numa noite, não, acho que está na hora do recenseamento, sabe? Porque o recenseamento era feito de tempos em tempos justamente para contabilizar a população para a cobrança dos impostos. Porque os impostos eram baseados na quantidade de pessoas, né? Então, veja que as coisas acontecem porque Deus quer que elas aconteçam, independente do nome que você dê. Ah não, mas essa corrente política está muito poderosa, mas isso aí não tem nada a ver com isso. O meu negócio é com Deus. Eu sei que o que acontece é o que Deus determinou que acontecesse. Por que você tem tanta certeza? Porque aconteceu. Se Deus não quisesse, não teria acontecido. Então é essa fé que a gente tem que ter. Uma fé inabalável. Mas eu não estou nem aí para as circunstâncias. Mas o juiz é ímpio. Mas ele não acredita em Deus. Mas eu acredito. Eu não preciso que outra pessoa acredite em Deus. Eu acredito. Que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas a pergunta final é que deveria nos deixar verdadeiramente, né, provocados a questionar nós mesmos, a nós mesmos. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Então será que a gente vai continuar com essa brincadeira de estou com fé, estou sem fé, estou com fé, estou sem fé? Ou a gente vai ficar firme mesmo? A quinta parábola, a parábola do fariseu e do publicano, está aqui também no Evangelho de Lucas, está aqui também no capítulo 18, a partir do versículo 9. Essa é uma parábola com contornos bastante interessantes, principalmente porque o fariseu era visto como alguém aprovado pela sociedade, validado socialmente, principalmente do ponto de vista espiritual, e o publicano como alguém desprezível, muito parecido com a visão que as pessoas têm dos políticos hoje. É uma frase muito comum, não concordo, porque qualquer tipo de generalização pode vir a ser injusta. Todo político é ladrão.
sei, irmão, a probabilidade é grande, mas não estou aqui para julgar ninguém. Mas a ideia do publicano era mais ou menos essa. O publicano, ele era alguém que metia a mão mesmo no bolso dos outros, não tinha, né, nenhum órgão que pudesse de alguma forma controlar ou meio que supervisionar a cobrança de impostos. Eles tinham um valor a repassar a Roma, mas ele podia chegar para a população, seu imposto de repente seria 2, ele podia olhar para não, mas Roma mandou que ele cobrasse 4. E aí ele repassava os 2 a Roma e ficava com mais 2. Né? E ele ainda tinha um valor específico em relação à cobrança que ele fizesse. Ele tinha um salário, mas ele cobrava sempre, era a fama deles de cobrar sempre a mais. A gente vê isso no caso de Zaqueu, que admitiu abertamente que defraudou os outros nessa cobrança de impostos. Eu restituirei todo aquele que eu defraudei. Né? Então aqui Jesus conta essa parábola a partir do versículo 9 e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Então quem é que Jesus queria atingir? A um grupo que confiava em si mesmo e que desprezava os outros. Esse grupo está muito presente na igreja moderna. E eu diria, infelizmente, que nós somos tentados a fazer parte dele, infelizmente. É muito comum a gente achar que algumas coisas que a gente faz são dignas de aplausos e que outras pessoas que não fazem da mesma forma são reprováveis, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o referencial é a Bíblia. E não o que a gente pensa. E não o que a gente acha que é correto. Então, cuidado. 2 homens subiram ao templo para orar. Veja, é muito parecido com a estrutura da parábola das 2 casas. Lembra? A construção das 2 casas, elas são iguais. Qual era a diferença? A fundação. É muito parecido com a estrutura da parábola das 10 virgens. As 10 eram, mas 5 prudentes e 5 nécias. Aqui também, imagine que o cenário que Jesus descreve é 2 homens subindo meio que um do lado do outro, assim, né? Para orar no templo. O fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ele orava consigo. A ideia é que esse homem não estava falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Ó Deus, graças te dou. Mas ele usa o nome de Deus, mas não muda nada. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Veja, a nossa referência são os demais homens? A nossa referência é Jesus. A gente tem que dizer, ó Deus, obrigado porque eu não sou como... Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou longe de ser parecido com Jesus e é Ele que é o meu referencial. Então a gente não tem que medir a nossa suposta justiça pela injustiça dos outros. É como esses pregadores de ônibus e de metrô. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, e podia estar na cadeia também, porque roubar e matar vai para cadeia. Você está em que planeta? Mas estou aqui pregando o evangelho para vocês. Que evangelho? Você está me assustando, né? Então, cuidado. A gente não mede a nossa justiça pela injustiça dos outros. A gente mede a nossa injustiça pela justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala com tristeza quando escreve aos Romanos que ele dava testemunho a respeito dos seus irmãos segundo a carne, os judeus, que eles tinham zelo por Deus, porém sem entendimento. Exatamente por isso eles rejeitaram a justiça de Deus em Cristo e quiseram apresentar a sua própria justiça, mas na sua própria justiça eles jamais seriam justificados.
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ó, você imagina, você está orando assim, olhando para o lado. Meu irmão, quando você orar, entra no seu quarto, em secreto você está falando com o seu pai. Nada de ficar olhando para o lado, você para ajudar a pessoa, né? Se a pessoa precisar de ajuda. Que não, ele está esse espírito de competitividade. Como tem gente que, pastor, me conte aí o que é, me diga aí qual é a diferença de livre-arbítrio, qual é para a soberania de Deus, porque eu estou aqui com um camarada aqui que é a favor do livre-arbítrio e eu quero mostrar para ele que nada a ver. E você não vai me dizer, não, pastor, fala aí. Eu não. Nada para lhe dizer. Não, mas como é que aí? Vai ficar assim? Vai se converter? Não, a gente não está nesse clima de concorrência. Deixa a concorrência para a Copa do Mundo. A gente não. A gente não está. Nós queríamos que todos fossem salvos. Nós vamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Versículo 12: e jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então aqui, essa era como se fosse as obras de justiça dele, aquilo que ele fazia, e ele queria, né, que os outros soubessem que ele fazia, para poder eles se achar. É aquilo que você tira foto e bota no Instagram, no Facebook, você está vendo aí? Né? É como você que corre e aí você baixa o seu pace, né? Pastor, qual é o seu pace? Eu falei, muito mais do que você imagina, né? Eu corro na velocidade de alguém que está andando rápido, mas eu não vou para as Olimpíadas, estou tranquilo, irmão, né? Então a pessoa baixou o seu pace, está vendo, eu tenho meu pace de 5,5. Qual é o seu pace? Não sei, eu sou bem de fato. Então tem esse espírito de competitividade nos corredores, você já viu? Todo mundo querendo saber qual é o seu pace. Eu digo, calma, meu irmão, estou só correndo. Daqui a pouco eu vou correr e você está me pressionando. Todo mundo tem que dar a resposta, né? Não, a gente é crente, a gente não faz baseado nisso. Quer todas as coisas fazemos para a glória de Deus em Cristo. Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será. E aqui a questão não é você se humilhar ou você se exaltar, aqui é a questão de você enxergar a verdade. Na fala do próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano, conhecereis a verdade. Então, quando você se humilha, você não está se diminuindo, você está se vendo como realmente você é. E quando você se exalta, você está louco. Porque como é que um ser humano como nós vai se exaltar? De quê? Então a ideia não é você se humilhar, porque tem gente que não, vou me diminuir o máximo, porque aí Jesus vai me achar. A falsa humildade é algo detectável pelo Espírito Santo que sonda a mente e os corações. Essa não é a questão, por isso cuidado, né? Não é o fato de você se humilhar, é o fato de você ter consciência de quem de fato você é. Porque tem muita gente que fala de si, né, de forma pequena, mas é só a fala, no interior acha que é grandão. Coitadinho de mim, eu sou um Zé Ninguém, né? Mas vai você dizer, você é um Zé Ninguém, por que você está dizendo isso de mim? Então não é assim. É a ideia de você ter consciência genuinamente falando de quem você é diante de Deus. E quando você não tem essa consciência, você está sendo uma pessoa insensata. Qual é a lição principal, né, dessa passagem, dessa parábola? A fé verdadeira não se apoia nos nossos próprios métodos. A gente já falou aqui inúmeras vezes. Você fez o que Jesus mandou? Assim, de boa.
mais do que sua obrigação. E tem mais, você só fez porque Ele te deu graça suficiente para que você fizesse. Como é que eu vou bater palmas para você? Eu posso louvar a Deus pela sua vida. Porque qualquer coisa de bom que a gente faça é Cristo. E de ruim, aí a gente vê, né? Quando fala de ruindade, sermos nós, né? Continuando aqui, para a gente concluir essa passagem na parábola, o fariseu tinha uma religião, mas não tinha a fé salvadora. É o mais comum, infelizmente, entre os evangélicos dos nossos dias. As pessoas são muito mais adeptas a algum tipo de religiosidade do que a estimular a fé verdadeira. As pessoas estão muito mais preocupadas, né? Se a gente está comendo acarajé, se a gente está indo para a praia, né? As roupas que a gente veste, as roupas que a gente não veste, né? Se a gente está dando a paz do Senhor a fulano, a Beltrano, do que se efetivamente nós temos pessoas transformadas pela graça e temos dado frutos dignos de arrependimento. Eu já disse a vocês, irmãos, pare de se importar com a opinião dos outros. Seja luz. E pronto. O que você tem que fazer? Seja luz. E esteja preparado, porque vampiro não gosta de luz. A maioria das pessoas se sentirá incomodada pela sua luz. Então pare de se importar com a opinião dos outros. Importe-se mais com a opinião da Bíblia. O que ela fala, o que ela diz, tem que fazer como? É desse jeito? Então pronto, é assim que eu vou fazer. Ah, mas vou pensar isso de mim. É, isso aí, né? Você acha que as pessoas diziam o que de Spurgeon quando ele era, na época dele? O mínimo é que ele era maluco. O mínimo. Teve um episódio, ele tinha uma inveja absurda dele. Um episódio, né, de que gritaram fogo, fogo. E estava muito cheio, né, o lugar onde ele estava fazendo a exposição da palavra de Deus. As pessoas tentando sair, né, do lugar, acabaram algumas pessoas morrendo pisoteadas. E isso ficou triste, depressivo durante meses. Ele queria prejudicar alguém? Ninguém. Então, o fato da gente fazer as coisas certas vai impedir as pessoas de falarem mal contra a gente? Agora, você imagina eu ficar preocupado porque as pessoas estão pensando alguma coisa mal de mim. Eu não tenho gerência no pensamento dos outros, não, irmão. Eu sei, eu olho para o pastor assim, eu sinto um ar de falsidade. Não, de repente pode estar vindo de você. Então, a gente não se baseia em sensações, a gente se baseia em fatos. Então, cuidado, né? Tem pessoas que estão na igreja e estão mais preocupadas com a opinião do ímpio do que a opinião do irmão crente. O irmão crente está ali do seu lado. Se ele falou alguma coisa que não deveria, corrige com espírito de brandura. O ímpio é ímpio, a gente só pode pregar o evangelho, e ainda assim, se ele quiser ouvir, se não quiser, nem isso. Vocês que vão ficar preocupados com a opinião do ímpio em relação ao meu respeito? Ah, não, mas eu acho assim que você não é um pastor genuíno, porque... Meu irmão, te perguntei a sua opinião. Eu não falo não, meu irmão, sou educado, mas dá vontade. Eu nunca vejo, irmão. Eu não sou fariseu. Minha conversa é com Deus, Cristo. Minha preocupação, claro, que a gente quer evangelizar, mas minha preocupação é com vocês, aqui na igreja. Como vocês estão, o que vocês estão precisando. Expor a Escritura da melhor forma para que todos compreendam e a gente saia edificado. Não ficar preocupado com o que o ímpio está pensando da gente aqui. Pelo amor de Deus. Né? Não é o nosso papel. A fé verdadeira não se apoia nos próprios méritos. O fariseu tinha religião, mas não tinha fé verdadeira.
O publicano tinha arrependimento, humildade e confiança na graça. É isso que a gente tem que ter. Arrependimento sincero naquilo que a gente sabe que fez errado. Humildade, confiança na graça. A parábola dos talentos, irmãos. Mateus 25, 14 a 30. Já estou concluindo. Até o início do Jogo do Brasil a gente já tem combinado que a gente vai concluir. Olha, esses dias eu fiquei tão impactado. Uma pessoa que saiu da igreja, extremamente imoral, violento, agressivo, saiu da igreja e acabou deixando de falar com outra pessoa que na época congregava na igreja, que já saiu também. Aí falou com uma terceira pessoa, e eu fui saber outro dia que eu conversei com essa terceira pessoa, de que a pessoa que na época congregava na igreja tinha deixado de falar com ele por minha causa. Eu falei, ele pega dinheiro emprestado e não paga. Ele fala mal de todo mundo, desaparece, usa droga, faz negócio, e um disse que deixou de falar, o outro deixou de falar por minha causa, que não disse nada. Sabe, é só para a gente entender como as pessoas querem culpar os outros pelos seus erros. E a gente não pode deixar. A gente é a gente, irmão. A gente está fazendo o que é certo, por quê? Porque é o que é certo. Não é porque a gente está jogando para a plateia e quer que alguém aplauda. Não! Eu estou fazendo isso porque é bíblico. Porque é o que eu creio. Você não acredita na Bíblia? Escolha sua. Eu acredito. Todas as minhas escolhas, tudo aquilo que na minha vida faz sentido, é baseado no que está escrito aqui, ó. E eu não vou aceitar que ninguém imponha sobre mim um fardo que o próprio Senhor já morreu para me libertar. A gente não precisa da aprovação dos outros e nem muito menos se justificar com falsas acusações. Porque tem gente que fica tão preocupado, né? Digo, meu amigo, se você recebesse 10% das acusações falsas que eu recebo, você não tinha nem tempo de responder todas. Não, meu irmão, não tem que responder não. Algumas Deus vai te direcionar a dizer alguma coisa, como Paulo nas cartas. Ou a maioria, que ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo a maior evidência da nossa fé é que a gente está aqui hoje, perseverando em uma igreja que a maioria das pessoas despreza, em um evangelho que a maioria das pessoas tem negligenciado, para não dizer outra coisa. Então, continuemos pela fé. A parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. Preste bastante atenção, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, eu não vou ler tudo aqui para a gente não... A gente tem pouco tempo e o nosso intuito aqui é tentar dar uma abordagem panorâmica das parábolas, porque a gente já expôs todas elas de forma mais pontual. O Senhor entrega talentos a todos nós, irmãos. Quero só diferenciar o que eu já falei para vocês. Existem aquilo que a gente chamaria de qualidades ou virtudes naturais, e existem dons espirituais. O dom espiritual é algo restrito aos regenerados. Nós recebemos no nosso novo nascimento, na nossa regeneração. Mas os nossos talentos ou dons naturais a gente recebe quando nasce. É por isso que você tem pessoas com aptidão para pintura, você tem pessoas com aptidão para literatura, você tem pessoas com aptidão para algo que exige força física e coisas assim, Então, nós nascemos com dons naturais da parte do Senhor. Ele fez isso, Ele organizou tudo de forma perfeita. Na regeneração, mas ainda, em relação à igreja,
nós somos como que partes de um corpo, onde cada um tem a sua responsabilidade específica, e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não queira fazer algo que não nos diz respeito e não atrapalharmos a outra pessoa que já está fazendo algo que lhe diz respeito. Então, o olho é olho, a boca é boca, o nariz é nariz, né? Então, mas eu não gosto de ser olho. Vai se arrepender, porque ser olho é muito legal. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a parábola vai nos mostrar que alguns trabalham fielmente, enquanto que outro aqui, no caso 2 trabalharam de forma correta, outro enterra o talento por medo. A parábola ainda mostra que o que recebemos de Deus deve ser usado com fidelidade. Então a gente não tem, nenhum tipo de escolha nesse sentido de fazer o que a gente quer. Não, a gente pode ser fiel ou infiel, isso é verdade, mas a frutificação é exigida de todos. Eu acho interessante porque muitos evangélicos ainda são meio que impregnados por uma visão católica. Na igreja católica é que você tem essa divisão entre sacerdotes e leigos. O que seriam os sacerdotes? Os sacerdotes é aquilo, são os padres, os bispos, os arcebispos, aqueles que de alguma forma seriam meio que intermediários entre Deus, e a sua igreja. O intermediário é só Cristo, mas não vamos tocar nesse assunto, eles estão errados, a gente já sabe disso, E os leigos seriam a maioria das pessoas, que na verdade só tem, se batizar, se crismar, se quiser, porque a exigência é só o batismo e a Eucaristia para iniciar, não precisa fazer a crisma, que seria a confirmação da Eucaristia. Eu fiz os 2, não mudou nada na minha vida, E essas pessoas, elas não são cobradas, por assim dizer, A cobrança é: vá na missa, quarta-feira de cinza, faça, a cinza na testa, virada na semana da quaresma, não coma carne. Mas se Jesus comeu, você sabe que a refeição era um cordeiro, Então, como assim não coma carne? E eu não estou mandando ninguém comer carne. Cada um faça a sua escolha da sua regra dietética, Eu não me intrometo na alimentação de ninguém. Já me chamam de intrometido, mas se eu sair por aqui dizendo: não coma isso, não coma aquilo. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é a relação da obediência, e que esse que não produz, ele alega que ele tinha medo, E na verdade essa alegação é mentirosa, Na verdade é o que a gente falou aqui. A gente gosta de botar a culpa nos outros. A gente aprendeu isso com Adão e Eva, ainda lá no Éden, antes de serem expulsos. Quando o Senhor Jesus, quando Deus questionou ao primeiro casal por que eles tinham desobedecido, Então, Eva, por que você fez isso? Foi a serpente que me enganou. Certo, Adão, e você fez isso por quê? Foi a mulher que tu me deste. Você percebeu que um colocou a culpa no diabo, e a outra colocou a culpa, e o outro colocou a culpa em Deus. E o diabo foi o único que matou a bola no peito e disse: sou eu mesmo. Porque o diabo sabia que não podia dizer nada para Deus, que Deus ia saber que era verdade, ou a mentira, Serpente, por que você fez isso? Ficou calado o cão. Não falou nada. Ele sabia que não adiantava. Mas a gente muitas vezes insiste nesse processo de tentar enganar Deus. Por isso que Paulo nos adverte em algumas passagens das suas cartas: cuidado, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar é exatamente o que ele deve esperar colher. Então, essa parábola nos ensina que a fé verdadeira produz serviço, responsabilidade, coragem espiritual. Se você tem uma fé genuína, irmãos, você não consegue ficar parado. Você tem uma agonia santa, porque a gente se sente sempre como deveria se sentir, em débito com Deus.
tendo que dar conta, tendo que dar uma espécie de resposta de tanto quanto Deus tem nos dado. Não sei você, irmão. Hoje, mais cedo, né, eu posso falar isso diante de vocês. Eu tive uma crise de choro. Graças a Deus. Eu já disse para vocês que eu sou chorão. Eu falo isso para minhas filhas, elas não acreditam. Porque eu não choro na frente de ninguém, eu choro na minha. Por quê? Por que você vai chorar na frente dos outros? Tanto lugar para você chorar. Para os outros chegar para você, tá chorando por quê? Aí você tá chorando por causa disso. Não, minha amiga, eu gostaria que você tá ali de boas, abrindo seu coração diante de Deus. Tá ótimo. Vou continuar assim, né? Tá dando certo. Então, e por quê? Porque minha vida estava ruim? Não, agradecido. Mas pastor, a sua vida melhorou? Não, deu uma piorada, mas eu estou agradecido. Porque é muita bondade da parte de Deus, irmãos. Quando você tem um mínimo de uma noção do que é gratidão, você fica assim, sabe, sem palavras diante do Senhor. E aí muitas vezes você só tem lágrimas. Porque quando você de fato se encontra com a luz, você percebe que você não merece nada. E que Deus te cobre de proteção, de amor. Deus faz tanto por nós. E assim, a gente na nossa infantilidade ainda acha pouco. Minha vida é tão difícil. É o quê, pai? Sua vida é difícil. Por que é sua vida difícil? Porque eu estou com as dívidas. Então sua vida é difícil porque você tem dívidas. Sua vida é difícil porque você tem uma enfermidade. Sua vida é difícil porque tem algum relacionamento interpessoal na sua vida que tem algumas complicações. Pelo amor de Deus, gente, cresce. O mundo é muito mais complicado que isso. Se hoje a gente está vivo, é graças a Deus. Nossa vida é maravilhosa, irmão. Deus nos possibilita assim, um sem número de prazeres indizíveis. Se você for um cristão genuíno e estiver disposto a enxergar o que Ele faz por nós. Paulo só consegue descrever como toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados. Então, gratidão. A gratidão, ela sempre vai gerar serviço. E a ingratidão gera falta de vontade de servir. Gera justamente essa inatividade natural do ser humano. Que nada, eu vou me esforçar porque ninguém está se esforçando. Como faz eu publicando? O que eu vou fazer? Não, nosso relacionamento é com Deus. Olha o que Jesus fez, olha o que Jesus faz. Eu não sei você, irmão, Jesus, eu sinto que Jesus tem... Sabe, Jesus, Ele faz comigo algo que eu fazia com meus filhos quando eles eram pequenos. Agora eles são grandes, não deixa muito não. Quando a gente ia atravessar a rua, eu aguentava na mão assim, mas aguentava. Meu pai tá doendo, é claro. Porque daqui a pouco, se você tentar escapulir, não vai conseguir não. Eu estou grudado aqui porque os carros estão passando. Você não tem noção, mas eu tenho, sou seu pai. Né? Então eu sinto que Jesus faz a mesma coisa comigo. Porque eu não tenho muitas vezes a mínima noção a respeito do futuro. E isso vai fazer com que talvez eu faça escolhas ruins sem nem saber que elas são ruins. Mas Ele aguenta na mão da gente e diz, não, você não vai entrar por essa porta não. Não, você não vai por aí não. Sabe, esse tipo de bondade, assim, às vezes a gente nem agradece, a gente quer ficar de mirra. Não quer que eu entre pela porta porque não quer que eu seja feliz. Essa é a porta da esperança de Silvio Santos. Irmão, Deus sabe que se você atravessasse ali, tinha lá uma hidra. Hidra é um personagem, um monstro, né? De histórias gregas, que é aquele monstro que você corta a cabeça, nasce mais duas. Né? Então é um monstro lá, e você se entrar, se você se dar mal, e ele vai dizer, não, você é meu filho, eu te protejo. Sabe, uma das melhores coisas da parte de Deus é essa proteção que Ele faz por nós. A vara e o cajado dele consolando, protegendo a gente o tempo todo. E às vezes a gente nem agradece, irmão. Não, porque a temperatura de hoje, você viu, esfriou demais. Se tivesse 1, 2 graus acima, eu até agradeceria. Mas um bicho ruim é ser humano. A gente reclama de tudo. A gente não agradece por quase nada. E isso é que vai gerar
vai gerar essa nossa falta de frutificação. Vai gerar essa nossa paralisia em fazer. Por isso, você não é obrigado a fazer nada na igreja, irmão. Você tem um privilégio. É um privilégio, você sabe, você dá um copo de água, é um privilégio você abrir uma porta, é um privilégio você, sabe, limpar uma casa. Tudo que você fizer e fizer assim com o coração realmente voltado para agradar a Deus em Cristo, é privilégio. O fato de não enxergar isso é que faz tantos serem, na igreja de hoje, infrutíferos. E a desculpa deles continua a mesma desculpa, né? Ah, mas é porque eu sei que você é um homem que exige, né? Então, assim, como eu não tenho muito tempo, seja fiel no pouco. O Senhor nunca vai exigir da gente o que Ele não tenha dado antes. Nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar, imagine. Então, cuidado. Eu teria muito mais a dizer, mas esse não é o nosso intuito hoje. A próxima parábola é a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. 5 virgens eram prudentes e tinham azeite, 5 virgens eram insensatas e não estavam preparadas. Então aqui é importante, mais uma vez, o alerta de Jesus é não nos atermos apenas a elementos externos, não nos atentarmos apenas a aspectos religiosos, mas nos preocuparmos efetivamente com aquilo que está acontecendo internamente em nós. Será que de fato eu sou regenerado? Será que de fato o fruto do Espírito Santo cresce dentro de mim? Será que é o fruto do Espírito Santo que está crescendo dentro de mim? Será que de fato a graça de Deus me alcançou e eu sou uma pessoa que hoje cresce à imagem e semelhança de Cristo? Então essas são as perguntas que nós deveríamos nos fazer mais. E não simplesmente nos contentarmos com uma aparência de religiosidade. Não, mas eu sou crente, mas eu vou para a igreja, mas eu dou o dízimo, mas eu faço assim, mas algumas coisas eu faço. Não, você verdadeiramente é regenerado. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente deve andar como ele andou. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, que já fizemos referência aqui no começo. Nicodemos, meu filho, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então essas 10 virgens aqui, elas servem como um alerta. Que a fé verdadeira, ela vive em vigilância espiritual. Porque essa foi a admoestação de Jesus aos seus discípulos: vigiai e orai sem cessar. Então você é crente, você está o tempo todo vigiando e orando. Com quem? Com você, vaso. Porque a pessoa que mais pode te enganar é você. Inclusive, quando alguém me influencia ao engano, eu primeiro permito que essa pessoa me influencie, mas quem está se enganando sou eu, acreditando no engano que ela está me propondo. Então, no final das contas, nosso principal adversário é sempre a gente. Se nós estivermos firmes em relação aos princípios que devemos obedecer e seguir, dificilmente cairemos. Porque foi esse o alerta: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Não tem mais o que fazer em relação ao Espírito. Ele está pronto. Mas a carne e sempre será fraca. Então, continuando. Agora, vamos concluir. 8ª, a casa sobre a rocha. Jesus compara 2 homens, um constrói sobre a rocha, o outro sobre a areia. A rocha representa ouvir e praticar a palavra de Cristo. A gente já falou sobre isso recentemente, inclusive fizemos um quadro comparativo. Então é essa questão, irmãos, a gente está ouvindo, a gente está lendo, todo estudo vocês têm não somente algo audiovisual, né, que são as pregações gravadas, mas existem também algo, né, para você ler, e-books que a gente confecciona para vocês terem também mais material. Mas do que adianta tanta informação se a gente não for obedecer?
Às vezes a pessoa te esforça, está se esforçando para te instruir e você não quer obedecer, você não quer aquela instrução. Então, cuidado, porque de nada adianta você dizer que sabe alguma coisa se você efetivamente não está obedecendo aquilo. É como, por exemplo, você sabe que o cinto de segurança salva vidas. Você tem dúvida disso? Fatos e mais pesquisas. Se tiver qualquer colisão no carro, a pessoa com cinto de segurança, ela tem a grande chance de sair ileso. Enquanto que se você tiver sem cinto de segurança, você vai se quebrar todo. E ainda assim a pessoa escolhe não andar com cinto de segurança. É preciso ter uma legislação que multa quem não... Isso é incompreensível. Sabe, a pessoa... Por que você usa cinto? Não, porque se eu não usar, o Detran vem aí, o Salvador vai me multar. Então quer dizer que se não tivesse multa, você não usava cinto? Ah, claro que não, o cinto incomoda. Então você não tem noção, não. Sabe, então são coisas como essa. Vê que é o mundo que a gente vive. É preciso uma lei para te obrigar a proteger a sua saúde. Então, esse é o nosso mundo, irmãos. Bem-vindo. Por isso, o cuidado de você que está ouvindo a palavra de Deus, a verdadeira, genuína palavra de Deus. Você que está lendo a Bíblia em casa com responsabilidade e que está aprendendo cada dia mais e mais. Glória a Deus por isso. Você tem que obedecer, irmão. De nada adianta aprendermos uma série de princípios maravilhosos da parte de Cristo se não estivermos nos sujeitando a eles. Ainda continuando, você tem agora a parábola do tesouro escondido, que foi a que a gente estudou mais recentemente. O homem encontra o tesouro escondido no campo, cheio de alegria, vende tudo que tem, compra aquele campo, e o reino é apresentado aqui como algo de valor supremo, incomparável. E aí a gente volta para aquilo que a gente já falou. Prioridade. A sua vida necessariamente tem prioridades, às vezes você nem sabe. Às vezes a gente está tão no piloto automático, mas o que é prioridade é aquilo que a gente dá mais atenção. Então, escolha, seja livre para colocar na sua vida as prioridades corretas. Como está escrito, por exemplo, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino é o reino, irmãos. Não negocie. Veja o caso, por exemplo, de Esaú. Esaú tinha o direito, por nascimento, à primogenitura. Naquela época isso era muito importante, era aquele que ia levar o nome da família, né? Ele ficava com a maior parte da herança, mas era o nome da família. No caso especificamente de Esaú, ele é um descendente de Abraão, filho de Isaac. Mas veja como ele não valorizava aquilo. Ele chega um dia de uma caça e ele diz que está morrendo de fome. Ele vê o seu irmão Jacó fazendo uma espécie, né, de caldo de lentilhas. E ele diz, me dá isso aí. Ele falou, Jacó, que de beijo que não tinha nada. Depois converteu, viu, irmão? Mas ainda Deus precisou trabalhar muito nele. Uma das coisas foi fazer ele ficar manco. Jacó falou, não, tudo bem, você não é um primogênito? Me vende o direito de primogenitura e eu te dou esse prato de lentilha. Ele disse, então tá bom. O que me adianta esse prato de primogenitura se eu morrer aqui de fome? Ele não entendia o que era ser primogênito. Então, tem muitas pessoas que não entendem o que é ser cristão. Essa expressão cristão, vocês já sabem dessa história. Ela surgiu como uma espécie de sarcasmo, né? De galhofa, de piada dos incrédulos em relação aos crentes. Os crentes eram conhecidos até então como seguidores do caminho ou nazarenos, por conta de Jesus ser conhecido como Jesus de Nazaré.
E em um determinado momento as pessoas, né, começaram a chamar eles de cristãos, que significava pequenos cristos. Em grego significa literalmente miniaturas de Cristo. E aí eles não ficaram ofendidos, eles ficaram, na verdade, preocupados para não se ensoberbecerem. Mas será que a gente pode? Aí Pedro teve que dizer, não, então glorifiquemos ao Senhor com esse nome. Porque a responsabilidade de carregar esse nome. O próprio povo que nem acredita em nada está dizendo que somos pequenos cristos. É nossa responsabilidade, irmão. Então essa é isso que a gente aprende aqui nessa passagem do tesouro escondido. Irmão, se você não valoriza o reino de Deus, como é que você vai evangelizar alguém? Você não valoriza. Eu vejo gente dizendo assim, não, você não tem que acreditar em estátua, você não tem que acreditar, sei lá, não tem que acreditar em macumba. Sim. Eu vou acreditar no quê? Não sei, só sei que você está errado em relação a acreditar nisso. Isso é o evangelismo de hoje. Nosso papel não é dizer o que está errado, a gente até vai dizer o que está errado. O nosso papel é apontar para a direção certa, que é Cristo. Apresentar o verdadeiro caminho de salvação. Nós como pecadores e Jesus Cristo como nosso Salvador absoluto, supremo. E não ficar debatendo a respeito de aspectos de outras religiões que não nos diz respeito. Eu não tenho nada a ver com outra religião, irmão. Nenhum interesse. Às vezes a gente até estuda, né, para tecer um quadro comparativo entre nós, é um tipo de estudo mais aprofundado entre nós mesmos. Mas nós não estamos em concorrência com ninguém, nós somos pregadores da mensagem do reino de Deus. E estamos extremamente felizes com isso. Então cuidado para que você não entre nesse processo autodestrutivo, de ficar simplesmente falando mal do que os outros estão fazendo de errado. Nosso papel é falar a respeito do caminho certo. E pronto. Finalmente, a última parábola, e a gente já está concluindo, a parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, 45 e 46. Um negociante procura boas pérolas, encontrando uma de grande valor. A ideia, ele encontrou a pérola perfeita. Ele vende tudo para adquiri-la. São basicamente os mesmos princípios. A diferença aqui, irmãos, se você notar, é que na primeira parábola, que seria a parábola do tesouro escondido, o homem não está procurando o tesouro. O homem está passando pelo campo e ele encontra o tesouro. E aí ele vai, vende tudo, compra aquele campo e agora vive nessa alegria. Aqui não, aqui é esse homem que está procurando. E aí ele acha. Então, nós vamos ver pessoas que muitas vezes chegam aqui na igreja porque eles estão buscando. No seu interior, o próprio Senhor Jesus já plantou essa semente acerca de eles quererem saber a verdade. Quer um exemplo? O eunuco. O eunuco, ele estava buscando essa pérola de grande valor, mas ninguém dizia nada para ele. Ele entendia mais ou menos, não, o Deus é esse daqui, é Ele que é o Deus verdadeiro. Eu quero muito entender o que Ele tem a dizer. Ninguém me fala nada. Essa é a nossa responsabilidade como obreiros aprovados, daqueles que chegarem até aqui, nós temos uma palavra correta para dizer a eles. Nós não estudamos somente para nós estudamos para dividir com os outros. A bem-aventurança de dar, a bem-aventurança que descobrimos que dar é melhor do que receber. Então, pessoas muitas vezes vão chegar sedentas. O que você tem a oferecer a elas? Vende tudo que tem para comprar aquela pérola. A pérola vai representar esse valor incomparável do reino.
aqui a lição principal, junto com a da parábola anterior, do tesouro. A fé leva o homem a abandonar tudo aquilo que ocupava antes o lugar de Deus. Porque é isso, irmãos, todos nós temos um Deus. Alguns o Deus é o próprio vento. Alguns o Deus é uma caricatura que eles fizeram na sua própria mente com retalhos da Bíblia. Isso inclusive é o mais comum. As pessoas pegam passagens específicas da Bíblia que elas acham que são convenientes a elas, então elas fazem um Deus com aqueles recortes da Bíblia e rejeitam outras partes que lhe parecem desfavoráveis. Então todos têm um Deus, mesmo os ateus. Eles têm um Deus que eles escolheram dizer que não existe. Mas a pergunta: qual é o seu Deus? É o da Bíblia? É o verdadeiro? É um Deus que tem características genuinamente divinas? Como está escrito, por exemplo, no livro dos Salmos, o Senhor repreendendo o povo, porque eles achavam que Ele era como eles. Vocês erraram pensando que eu, Deus, sou igual a vocês que são criaturas. Então é preciso que a gente se posicione em relação a isso. O Deus verdadeiro se revelou, escolheu se revelar por meio de 66 livros, que nós chamamos de Bíblia. E não somente uma parte. Todos eles revelam aspectos de Deus que nós devemos conhecer, crer e obedecer. Eu queria concluir hoje, já, a última parte do nosso estudo que está aí na mão de vocês. Fala sobre cada aspecto, né, de cada parábola traz um aspecto do que seria a fé verdadeira, porque essa foi a nossa proposta inicial, usar as parábolas como que uma espécie de ensino para a gente voltar ao estudo da fé que nós estávamos fazendo baseado no nosso estudo na carta aos Hebreus. Então são 10 aspectos, porque foram 10 parábolas. Eu vou passar de forma bem sucinta, né? A gente já fez a exposição necessária. Primeira, a fé verdadeira ouve a palavra e frutifica, é o que a gente tem na parábola do semeador. Então, cobre-se mais. Você não vai gloriar por causa disso, porque essa sua cobrança é confiante em quem? Na graça e não nos seus próprios esforços. Então, Senhor, me ajuda a ser um cristão mais produtivo, a ser um cristão que entesoura mais no teu reino. E isso não vai ser para nós pesado, pelo contrário, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Segundo aspecto da fé verdadeira, baseado nas parábolas que a gente já falou aqui, a fé necessariamente, irmãos, começa pequena, mas cresce. Então, a fé não vai começar do tamanho, né, de um dinossauro que nem existe. Existe sim, tá bom, meu, existe, vá, Jurássico World. Então, a fé começa pequena. É como eu estava lá com minha filhinha, né, minha biscoitinha de 1,70 m, biscoitinha, né? Eu beijei ela bastante de manhã cedo, ela fiquei sozinha. Eu falei, você tá falando? Aí eu falei até da sobrinha de Aline, né, que teve aqui na segunda-feira. Eu falei, minha filha, você já foi assim, meu pai. Eu sei o peso de todos os três. Mamá nasceu com 3,20 kg. Não, 2,960. 2,960 kg. Um belisquinho. Lele nasceu com 3,600 e Biso nasceu com 3,900, quase 4. Meu filho. Não estou entendendo. O pai não pode ficar feliz, né? Então,
mas meu belisquinho começa pequena, agora tá grandona, se acha. Vai eu querer segurar na mão dela para atravessar a rua. Meu pai, bota a mão assim, ó. Já sou grande. Não é para mim, você não é. Então a fé começa pequena, mas ela vai crescer. Então vocês que são evangelistas natos, parem de querer apressar os outros. Nosso papel é continuar falando do Evangelho de Cristo enquanto a pessoa nos permitir. Se a pessoa está me permitindo falar, para mim já é maravilhoso, é o que eu mais gosto. Outro dia a pessoa disse assim: você se incomoda de falar de Cristo para mim? Eu falei: não. Irmão, eu só vou lhe dar uma dica. Os cultos lá na igreja demoram 2 horas. Então, você tem certeza que você quer ouvir? Você tem tempo? Você quer uma versão mais de bolso ou você quer uma versão completa? Né? Temos para todos os gostos aqui. Então tudo começa pequeno, mas se for genuíno, vai crescer. Terceiro aspecto da fé verdadeira, ela transforma o coração. O que a gente viu aqui a respeito da parábola do fermento. Bom, vai transformar o coração da pessoa. Por isso que a gente não precisa impor. Não é por força nem por violência, é pelo mover do Espírito. Às vezes a gente pode cometer esse erro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar das responsabilidades enquanto cristãos, das responsabilidades daqueles que genuinamente são espirituais. Ele vai dizer: pais, não coloquem fardos pesados que os seus filhos ainda não podem carregar. Os filhos têm que obedecer os pais, isso é o correto. Mas os pais também têm essa responsabilidade sobre os seus filhos, de entenderem até que momento, o momento deles, que eles podem carregar o quê? Né? Então, por isso a gente tem que entender também, a transformação do coração vai existir se de fato a regeneração foi genuína, mas a gente também não deveria se sentir apressar, não deveria tentar apressar esse processo. O exemplo é o próprio bolo. Você imagina, vocês que sabem fazer bolo aí, se você bota o fermento, não tem que esperar um tempo, que chama para fermentar? Se sou eu fazendo bolo, já botei o fermento, já coloquei no forno, meu amigo, já, ó, eu acho que vai dar ruim, né? Porque aí como é que você sabe o tempo? Normalmente um bolo precisa de quanto tempo para fermentar? 3 dias? É o que, mais ou menos? Já pode? Só o pão que não. O bom espera quanto tempo? Tá vendo? Tipo, meia hora. Então quer dizer que se eu botar logo o bolo, já tá. Olha que informação boa. Já pode. Não, tem que agradecer 70 graus antes. Aí, olha, você me der negócio, depois se eu queimar o bolo, eu vou pra você. Pode colocar, mas não, mas é isso, o pão tem isso, né? Pão tem isso. Porque a gente vê que o padeiro faz aquele negocinho, aí fica umas trouxinhas assim, e aí ele vai inchando, né? Então tem isso. Então, esperar o tempo do fermento, da fermentação de cada coisa específica, né? Então, não adiantar, não querer antecipar o processo. O quarto aspecto da fé, baseado aqui nas parábolas, a perseverança. A fé persevera em oração. Então não desista de orar. Pastor, eu estou orando para o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Não estou falando disso, né? Estou falando de outro tipo de oração. Por exemplo, orar para que haja uma grande conversão aqui nesse bairro. Amém. Vocês esqueceram de orar por isso? Porque eu ainda continuo orando. Que não, pastor, evangeliza, os camaradas ainda aumentam a ação. Fica vendendo negócio aqui na frente. Que é ganha. Também fico agoniado, mas desagonie na oração. E persevere acreditando que tudo pode acontecer se você continuar crendo. Não existe impossíveis para Deus. O que impede uma conversão em massa nesse bairro? Se Deus quiser. Se Deus quiser, é só dificuldade domingo aqui. As pessoas podem acordar de manhã e dizer: não, todo mundo aqui ouvir aquela. As pessoas não iam ouvir João Batista no deserto, meu filho. É deserto, meu amigo, deserto. As
A pessoa tinha que viajar para ouvir João pregar. Glória a Deus. Então, quando Deus quer, as coisas simplesmente acontecem. Louvado isso. O nosso papel é continuar pedindo, como cristãos que somos. Quinto aspecto, confia na misericórdia de Deus, irmãos. Confie que Deus é misericordioso. Como publicano, a gente não confia nos nossos méritos, a gente confia na misericórdia de Deus. Eu sei que se eu confessar e deixar, o Senhor vai me perdoar. Independente do tamanho do meu pecado, a graça sempre será maior. Como disse o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Ou seja, a fé verdadeira produz fidelidade no serviço, é o que a gente já aprendeu na parábola dos talentos. E se você tem a fé verdadeira, você vai ser cada vez mais produtivo em relação ao reino de Deus e fiel e feliz com isso. Sétimo, a fé verdadeira produz vigilância. Então, vigie, irmão. Não é porque você acha que você é crente que efetivamente você é salvo. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Então, cuidado. Aquelas virgens, todas elas acreditavam que iam entrar, mas só entraram 5. O livro de Jambânia, que a gente já fez referência aqui, o peregrino, tem um que fica na porta. E Jambânia diz essa frase assustadora, quase que no final do seu livro. Então eu descobri que perto da porta do céu, ou melhor, ao lado da porta do céu, tinha uma entrada do inferno. Imagine você fazer um percurso para o céu e chegar no inferno. Então esse cuidado de ter essa vigilância até o fim. Entrarão aqueles que ouvem e obedecem a voz do meu Pai que está no céu. Oitavo ponto da fé verdadeira, obedece a Cristo, a respeito do construtor da casa. Do que adianta você ouvir se você não está disposto a obedecer? Nono, valoriza o reino acima de tudo. Valorize, irmãos. Valorize o que você tem aqui, valorize o que você tem em casa. Bíblia, valorize os momentos de oração que você pode ter com Deus, valorize os meios de graça, valorize tudo aquilo que Deus genuinamente tem propiciado a você e que aproxima você dele. Eu gosto de ler livros que falam a respeito de comportamento, esperança, essa temática assim, uma temática que me atrai. E hoje eu estava lendo um autor americano, ele falando a respeito de como a gente olha para as coisas e a gente tem essa mania de, num primeiro momento, definir se as coisas são boas ou ruins. E aí ele falando que no mesmo ano, ele perdeu mãe e avó, que eram referências, porque ele foi criado pela mãe e pela avó. Que aquele ano tinha sido particularmente muito difícil para ele. E ele estava com a filhinha dele no final de semana comum. E a filhinha dele disse: papai, eu vou brincar aqui na casa do vizinho do lado. E ela foi brincar e de repente ele está em casa ouvindo barulho de sirene. Mas ele disse que não achou muito estranho, porque eles moravam perto de onde, lá nos Estados Unidos, onde era perto do Corpo de Bombeiros. De repente ele ouve alguém chamando o nome dele, e quando ele chega lá, a filha dele estava inconsciente, tinha desmaiado, uma pedra tinha batido numa brincadeira, a pedra tinha batido na cabeça dela, ela estava desmaiada e tinha feito um coágulo, uma espécie de hemorragia, ela tinha que fazer uma cirurgia, ele ficou arrasado. E ela ficou entre a vida e a morte. E ele disse: Senhor, mas como assim? Eu já perdi minha mãe, minha avó, e agora minha filhinha está assim. E ele sem entender, questionando de fato Deus, se apresentava como um cristão em Salvador.
E a menina ficou boa. Mas quando ela ficou boa, né, do machucado na cabeça, da pedra, eles tiveram que fazer uma série de exames, porque para ver se ficou alguma sequela. E aí descobriram que ela tinha um tumor no cérebro. E aí de novo, né, ele ficou mais seguro. O tumor foi removido, ela ficou boa. E quando eles estavam já no final assim, né, ela ia receber alta. E o médico, né, estava dando os últimos alertas em relação com os cuidados na volta de casa. Ele falou: olha, eu não sei o que é que você acredita assim, mas a pedrada na cabeça de sua filha salvou ela. Porque o tumor estava crescendo. E a gente jamais imaginaria que ela tinha um tumor na cabeça que estava crescendo, se a gente não tivesse tido que mexer na cabeça dela por conta da pancada, da pedrada que ela tomou. Você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida agora. Você não faz a mínima ideia. A gente que acha que sabe, né? Não, Deus tocou nessa minha área, porque Ele sabe que eu preciso. Parece um menininho que virou meme, que a pessoa chega e diz: e aí, parceiro? Parceiro não! O mundo virou. Agora eu sou crente. Me chame de irmão. É um memezinho, um menino gordinho, rapaz, tão engraçado. Não, você não faz a mínima ideia do que Deus está fazendo na sua vida. A gente está só tateando. Deus está nos protegendo de uma forma que a gente não tem a mínima noção. Satanás tem. Você viu o diálogo de Satanás com Deus lá no livro de Jó? Então aí você protege ele de tudo, não deixa nada com você. Até eu, Satanás, vira um crente. Olha. Então a gente tem essa capacidade de agradecer, de permanecer firme nas tempestades, porque as tempestades nos favorecem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite.